e vamos falar sobre gestão de projetos. Aqui o administrador Rafael Albergarias, que é coordenador da Comissão Especial de Gestão de Projetos aqui do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Rafael. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é o nosso dia. É isso aí. E também Ricardo Soares, que é membro dessa comissão, também para a gente bater esse papo aqui sobre gestão de projetos. Seja bem-vindo. Olá, tudo bom? Bom, primeiramente, parabéns para vocês pelo dia do profissional da administração e, embora algumas pessoas acabam querendo desmerecer, mas a gente sabe que tem suma importância na gestão de todas as coisas. Bom, eu queria começar aqui com a experiência internacional. A gente estava brincando aqui com o Rafael Albergarias que ele passa mais tempo na França do que no Brasil. E aí, de vez em quando ele vem ao Brasil para pegar algumas coisas e levar para a França. Mas eu queria, Rafael, que você falasse um pouco sobre o panorama da gestão de projetos, de como tem sido ensinado e feito no exterior, e aí como exemplo a França, que é onde você tem mais experiência, e o Brasil. Como fazer essa comparação? Temos muito que aprender com a França, temos alguma coisa a ensinar, temos muito a ensinar. Como está esse cenário aí? Josué, eu vou trazer um panorama rápido do que está acontecendo, né? Eu tive a oportunidade de fazer recentemente cursos em Stanford, Cambridge, e fui também para Zurique, na Escola de Engenharia. E tenho bastante interação com a França, onde inclusive nós criamos o primeiro doutorado da América Latina em administração, com ênfase em gestão de projeto. E eu vou te dizer que temos um caminho longo, sim, a perseguir, até porque ainda hoje, a gestão de projetos no Brasil, ela não tem sido tocada pelo administrador. Muitas vezes ela está sendo tocada por profissionais de outras áreas, como os engenheiros, na área também de tecnologia da informação. Eu acredito que ainda tenhamos um papel protagonista como administradores. É uma grande honra, até porque essa daqui é a primeira comissão do sistema CFA, né, de todos os CRAs no Brasil. Então é uma iniciativa pioneira, iniciada pelo professor Wagner Cerqueira. Então a ideia é trazer, na verdade, o que existe melhor lá de fora para cá e levar o que existe para lá. Então existe uma capacidade intrínseca do administrador brasileiro de trabalhar em cenários de alta complexidade, consegue trabalhar com muitas variáveis num cenário social complexo e consegue estratificar informações. Então, lá fora você tem toda uma hierarquia de tomada de decisão, quando você fala do mundo anglo-saxão, Estados Unidos e Inglaterra, e quando você vai para a França, existe um arcabouço, que é o arcabouço social, que não é muito, às vezes, levado em consideração no Brasil. Então, essa junção do entendimento da capacidade do brasileiro de tomar decisões complexas em ambientes complexos, entender melhor o que existe lá fora, sem dúvida alguma, vai conseguir prover mais informações para que nós, administradores, possamos tomar a frente desse processo. A gente brinca, né, nessa questão aqui com o Rafael, com o Ricardo, mas a gestão de projetos é algo muito sério. Ricardo, o senhor acredita que os administradores, de uma forma geral, têm essa plena consciência da seriedade que é a gestão de projetos? Ou ainda é algo que precisa ser mais trabalhado, principalmente no Brasil? Bom, eu acredito primeiramente que gestão de projetos tem sendo visto como uma forma de realização. Só que muitas vezes transformar ideias em realizações passa por um framework que deve ser estruturado. Muitas vezes as pessoas, durante o processo criativo, têm uma grande ideia, mas como é que eu tangibilizo isso? Como é que eu pego essa ideia e transformo em algo que vai trazer resultados? Isso não tem sido trabalhado adequadamente. A cadeira de gestão de projetos já tem sido para o administrador uma prática pelas instituições. Embora academicamente tenha sido trabalhado, como é que está sendo feita a continuidade? Como é que vem o depois? Como é que essa seriedade não é colocada quando ele vai para o mercado? Bom, primeiramente, o mundo dos projetos nem sempre é aberto, não é? Como nós sabemos, engenheiros, pessoal de TI, eles dominam a área de projeto. E agora o administrador chega com uma forma, não é, bem mais incisiva nesse mercado. Agora, primeira coisa que se pergunta, você tem certificação? Aí, poxa, não, terminei meu curso, tive a cadeira, então você volta e certifica. Quando você vai fazer uma certificação, alguém pergunta assim, você tem experiência? Ué, mas poxa, não me deram experiência, eu não adquiri a certificação. Então, uma mudança que está sendo feita de paradigma, por exemplo, é que a Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos, ela dá o acesso para aquele que é aluno de administração, para aquele que é formado em administração, adquirir uma certificação por conhecimento. O conhecimento dele o certifica
cria-se uma abertura para entrar no mundo dos projetos, onde ele vai ganhar experiência e, a partir daí, cada vez mais progredir em certificações e em realizações. Então, hoje nós temos uma quebra de paradigma. E a cadeira, não é, ou vamos dizer assim, a carreira do administrador, ela fica privilegiada porque não se trabalha somente a técnica. O administrador tem disciplinas que tratam de comportamento e tem disciplinas que tratam de estratégia. Então, o que nós acreditamos que hoje, que é a visão mais completa, que é o chamado olho da competência, ele conjuga em projetos a visão de contexto, a visão técnica e a visão comportamental. Então, acredito que o administrador é, na verdade, o curso que está mais alinhado com essa visão, que é a segunda onda de gerenciamento de projetos. Ô, Rafael, a comissão ela vem trazendo cada vez mais conhecimentos para difundir entre os administradores, e esse é um movimento do próprio administrador para dentro do conselho em favor dos administradores. Queria que o senhor falasse sobre a importância dessa movimentação do profissional, da conscientização de que ele precisa fazer por ele e buscar essa ajuda ou esse apoio a instituições como o conselho. É muito importante colocar que gestão de projeto ela vinha sendo feita de maneira empírica, pouco estruturada nas organizações. Num determinado momento, tentaram construir uma panaceia, pegando um framework de projetos e tentando aplicar todas as organizações. Cada organização é um organismo vivo. Nós, administradores, e esse movimento começando aqui pelo Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro, a gente tem a plena consciência de que o administrador ele tem todas as competências durante a sua construção ao longo dos seus 4 anos e algumas formações tecnológicas, né, de tecnólogos na área também de gestão, ele tem essa capacidade de formação de lidar com a integração de pessoas, o negócio e quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Esse movimento nosso, ele traz essa visão importante da Europa, né, é importante frisar isso, que é essa visão da IPMA, que foi fundada em 1964 na Áustria, onde começou, inclusive, a Escola Austríaca de Administração. É muito importante a gente trazer esse paralelo com o desenvolvimento da própria administração como ciência, né? Então, o Conselho Regional, na verdade, está se colocando à disposição através dessa comissão para que a gente possa trazer, tanto para os profissionais que ainda não se formaram, estão se formando a administração, para os estudantes entenderem a complexidade. Hoje, 1/4 de todo o PIB do planeta é gasto em projetos. Você tem um mundo altamente complexo, projetos falham, e as empresas elas precisam mudar sua estratégia com muita velocidade. A implementação da estratégia é feita através de projetos. O projeto é alteração de status quo. Então, quando eu faço essa mobilização de recursos, o administrador ele tem alta capacidade de entender de onde eu vou tirar o recurso financeiro, de onde eu vou tirar o recurso humano, de onde eu vou tirar material, de onde eu vou tirar equipamento para poder consensualizar e criar essa formação temporária de organização que é o projeto. Então, quando eu trago isso para o administrador, para o estudante, é entender o grau de complexidade. Quando eu trago isso para administradores experientes que já estão gerindo as suas empresas, eu posso estar falando de gestores, eu posso estar falando de diretoria, posso estar falando inclusive de presidência das organizações, onde esses administradores têm um papel fundamental é ajudar eles a entender como aplicar o recurso, ou seja, a gestão de portfólio. Então, essa comissão a gente trata desde do início da cadeia, que é a gestão de projetos e a entrega do resultado final, até como eu seleciono de maneira mais efetiva os recursos a serem aplicados na organização. E o CRA ele se coloca de uma maneira disponível, onde essa visão europeia que a gente traz é a visão do mundo para cá e leva muita coisa do Brasil. A nossa capacidade de trabalhar em ambientes sob pressão e que muda o tempo todo não é comum à cultura nos mundos por mundo afora. Então é muito bacana essa congregação, porque através do CRA a gente pode dar ao aluno esse contato. São desenvolvimentos de novos programas, nós agora iniciamos uma turma também de mestrado na área de gestão de projetos, que em breve vai estar disponível para o nosso associado aqui do CRA, né, não só membros da comissão, mas todos os administradores que estejam com seu registro, inclusive com descontos, enfim. A ideia é trazer essa possibilidade e, como bem falou o Ricardo, ter uma certificação que é dividida por níveis, ou seja, desde quem inicia, que é o nível D, quem inicia um projeto, que é o nível C, quem é o gerente de um programa ou de um projeto complexo, nível B, ou quem é gerente de um portfólio, que é o nível A, que são as certificações IPMA por nível. E trazer essa visão para cá, congregando com as outras escolas, como, por exemplo, a escola americana, eu tenho o PMI, a escola inglesa, que eu tenho o Prince 2, na verdade é trazer essa diversidade para a discussão e ver o seguinte, como de fato ajudar o administrador brasileiro a entregar resultado para as suas organizações
e para a sociedade de maneira integrada. Esse é o nosso mote, é por isso que nós existimos. E essas certificações, elas podem inclusive fazer parte do teu acervo, você que é profissional registrado no CRA-RJ, o teu acervo funcional, intelectual, técnico, você pode pegar essas certificações, adicioná-las também lá no autoatendimento do CRA-RJ e quando o empregador for procurar o teu currículo, vai estar lá tudo junto, num só lugar e você não vai correr o risco aí de perder. O que eu acho legal na questão das comissões é esse fomentar o conhecimento, dividir conhecimento. Tem gente que conhece alguma coisa e quer esconder. Ricardo, estamos dividindo porque tem mercado para todo mundo, né? Com certeza. E quando se fala de projeto e essa integração entre as comissões, o CRA está sendo muito feliz porque, independente da área de atuação, as realizações se convertem em projeto. E ninguém faz projeto para produzir o mesmo resultado. Nós estamos falando de inovação. Então, a cultura da inovação, fomentar a inovação, preparar as pessoas para produzir algo novo e diferente é um papel fundamental que eu acredito que o CRA está fazendo com maestria. Quando nós falamos de projetos, eu estou dizendo que um projeto tem que fazer entrega de valor. E a entrega de valor através de captura de valor. Então, o administrador está se preparando também para fazer uma leitura diferenciada, entender realmente que mercado é esse, quais são essas necessidades, quais são as dores, e desenvolver projetos que realmente atendam e que se convertam em sucesso. Mas tudo isso parte da preparação das pessoas. Então, se a organização tem um ambiente propício à inovação, se as pessoas são fomentadas incentivadas a inovar, e existe também um framework de inovação e a metodologia de projetos leva a isso, eu acredito que tudo converge para o sucesso. Rafael, quanto aos estudantes da administração que estão agora ainda na academia, que ainda estão buscando um caminho, para onde eu vou, o que eu quero da minha vida daqui para o que eu quero ser quando crescer. Se quiser seguir a carreira na gestão de projetos, programas e portfólios, quais principais competências ele precisa observar nele para saber se ele pode seguir ou ele pode desenvolver isso ainda que não perceba a olho nu? Olha, as competências para trabalhar com projetos, alguns dizem que elas são inatas, né? Você já nasce com elas estruturadas. Eu vou te ser bem sincero e eu não tenho essa crença. Minha visão é de que trabalhar com projetos tem a ver com duas palavras muito fortes: persistência e resiliência. Porque quando você trabalha com gestão de projeto, você está trabalhando contra a natureza humana. A natureza humana ela busca o status quo, né? Ela busca o equilíbrio e você se manter numa zona de entendimento onde você não precise ter um trabalho diferenciado. Zona de conforto. Zona de conforto. Seu cérebro ele foi trabalhado para que ele consiga criar padrões e criar um determinado comportamento. Então as pessoas elas entram na psicodinâmica da organização como ela está. Quando você fala de projeto, você está falando de disruptura do status quo. Ou seja, você vai tirar a pessoa daquele costume que ela estava trabalhando. Então elas não necessariamente vão querer essa implantação de nova ordem. O Maquiavel já fala isso no Príncipe já há mais de 500 anos. Então, quando você vai trabalhar com projeto, na minha concepção, a coisa mais importante, não só para o estudante, mas muitas vezes eu vejo pessoas em posição de direção de projeto e que não perceberam isso, é entender qual é a motivação do projeto. O que o projeto entrega para quem? Se eu tiver que sumarizar o primeiro passo, eu escutei isso num congresso mundial que eu fui da IPMA em 2015, foi em Roterdã, na Holanda. Eu escutei isso da princesa da Holanda, e para mim foi uma definição que foi uma disruptura para mim, né? Eu ouvir aqui um dali. Então é o seguinte, um projeto é a acomodação de interesses. Então tem muitas partes interessadas, e nem todo mundo está interessado tecnicamente. Está interessado no ego, está interessado na persona, está interessado naquilo que ela acha que é melhor e não necessariamente na organização. Quem trabalha com gestão de projeto, eu não posso estar olhando só para o lado técnico. Tem que olhar o seguinte, quem são as pessoas que estão envolvidas, o que elas querem. E o mais importante nesse processo é conseguir aprender a ouvir e não julgar. A gente precisa entender qual é a motivação das pessoas para conseguir gerar empatia para se colocar no lugar dela. Hoje em dia, eu costumo brincar que as pessoas não têm mais NTPs, né? Tem mais condições normais de temperatura e pressão. As pessoas hoje estão em TPM, que são totalmente piradas e malucas. E dentro dessa lógica das pessoas na pressão do tempo, na pressão contra o relógio,
na pressão do WhatsApp, da pressão da informação rápida, a gente não para pensar. Por que eu estou entregando isso? Qual é o valor que está envolvido? E eu não consigo mais ler as mensagens, interpretar as mensagens, até porque no código, quando tem essa comunicação, 7% da mensagem é o que está escrito, 93% ou é verbal, ou é o tempo de voz, ou é como você se posiciona. Mas como eu tenho que interpretar a mensagem inteira com 7%, eu fui com a cara ou não fui com a cara? Eu estou bem ou não estou bem? Então é essa interpretação, esse olhar humano que muitas vezes a gente esquece, que é o fator decisivo. Porque muitas vezes num projeto, como o projeto é uma aspiração ao futuro, você não sabe exatamente qual é o resultado que você está buscando, exatamente qual é o produto. Você tem que ter a habilidade de conseguir convergir os interesses para que as pessoas consigam ter um resultado que atenda, pelo menos, a boa parte dos interessados. Bom, já caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, Ricardo, eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre a questão da certificação e qual o caminho específico que o interessado precisa percorrer para chegar a essa certificação profissional. Perfeito. Falando principalmente daquele que está se formando em administração e aqueles que já estão formados em administração e que detêm o conhecimento, mas ainda não têm experiência, existe a certificação IPMA nível D, que já está disponível no Clube de Serviços do CRA. Todo aquele que estiver regularmente registrado no CRA já tem um desconto para essa certificação e ele pode adentrar. Para aqueles que são profissionais que já têm experiência, ele vai poder, através do site da IPMA, então www.ipma.org.br, verificar qual é o seu nível de certificação mais adequado. E para isso já existe um teste de autoavaliação. Então a pessoa entra, faz um teste de autoavaliação, verifica qual é o seu nível de certificação e a partir dali ela pode conosco, não é, prosseguir nesse caminho. Perfeitamente. Ricardo, muito obrigado pela sua participação Obrigado, aqui com a José. gente. Rafael Bergarias, muito obrigado também. Obrigado, José. Sempre um prazer estar aqui.